Olá, bem-vindo ao canal Fala. Hoje estou com o meu convidado Marco Bernardo. Fala, Marco! Tudo bem com você? Fala, Leir, tudo bem? E com você? Tudo ótimo, Marco. E esse calor que está por aqui? Tá demais, né? Mas começo de ano, verão, o que se há de esperar, né? Ah, isso é verdade. Nada que um ventilador, um ar-condicionado não resolva. Com certeza. E Marco, me diga uma coisa, para quem não lhe conhece, quem é Marco Bernardo? Marco Bernardo é um músico que está aí na lida da vida, da carreira musical há cerca de 30 anos. Eu não fiz essa conta ainda, para falar a verdade, depois eu tenho que calcular, mas é alguma coisa por volta de 35 anos de carreira musical. Meu instrumento musical é o piano. Eu sou maestro de corais, sou arranjador, sou professor, pesquisador da música popular brasileira e outras coisas mais. E estou por aí. Para quem Marco, quiser me conhecer, pode tem um falar, pode falar. monte de canais aí disponíveis. Tem um canal no YouTube, Marco Bernardo, tem um Instagram, Marco Bernardo Oficial, tem o Facebook, tenho álbuns nas principais plataformas digitais, tenho livros aí que estão na praça. Enfim, o trabalho está aí correndo para quem quiser conferir, quem quiser apreciar. E eu tenho também uma página oficial, que é o www.marcobernardo.com. Para quem quiser mais Não sei se tem o informações, www. todos os endereços estarão na descrição. Marco, me diz uma coisa. Ok. Como foi a sua escolha pelo piano? Foi coisa natural? Foi alguém que lhe incentivou? Como foi essa escolha pelo piano? O piano aconteceu de uma maneira muito natural e pouco convencional, porque o piano não era um instrumento onipresente no meu universo familiar, por exemplo. E quando eu era criança, a minha mãe e meus pais me levavam para passear no mapping da Rua São Bento. Naquele tempo, não havia shopping, o grande passeio era aí, ou no mapping da São Bento, ou na Sears aqui da Avenida Paulista, que é onde que é o Shopping Paulista agora. Eu me lembro muito, assim, de quando eu era criança, fui num desses lugares e vi um piano e já fui correndo para tocar. E uma coisa interessante, né? Não tendo nenhum contato com o instrumento, eu tirava alguma melodiazinha já, era uma coisa interessante. Detalhe, eu venho de família de músicos, né? Músicos profissionais. Meu pai, ele era um sujeito fantástico, musical, cantava nas reuniões, tocava pandeiro, trazia para casa discos de vinil fantásticos, que ele foi vendedor da gravadora Odeon e tal. Era vista, até que aos 10 anos de idade é que eu fui estudar piano seriamente, né? Marco, com 10 anos você disse que se interessou já em se empenhar no estudo do piano. Com quem foi essa sua primeira educação musical ao piano? E houve outros incentivos? Como é que foi isso, Marco? Eu comecei a estudar piano com uma professora de bairro, uma senhora fantástica, incentivadora, nome dela Rosa Lourdes Tivile Melito. Para você ter uma ideia, ela dava aulas todos os dias para mim. Eu não tinha piano em casa ainda na ocasião, porque ela recomendava aos meus pais assim: espera ele realmente manifestar que é isso que ele quer, que é disso que ele gosta, porque antigamente não era tão fácil adquirir um piano como é hoje, né? Não tinha assim essas facilidades de crediários e tudo. A oferta de instrumentos musicais que você tem hoje, instrumentos novos, instrumentos até importados, né? Naquele tempo, não. Então, me lembro que meu pai, ele fez até um sacrifício para comprar um piano para mim. Ele pediu um empréstimo no banco de 45 mil cruzeiros, me lembro. Disso até hoje com muito carinho, né? Porque naquele tempo não era fácil, não.
Enfim, a professora disse isso, espera para comprar piano se ele realmente demonstrar que é isso que ele quer da vida. Então, eu tinha aula praticamente diariamente, estudava muito, com muito empenho, tudo aquilo, aquele universo todo me interessava enormemente. Uma vez por ano, a gente tocava numa audição de alunos no auditório da Liga das Senhoras Católicas, que fica... Hoje não existe mais, né? Depois se tornou Teatro Imprensa, quem adquiriu foi o Silvio Santos, na Praça Pérola Baiton, ali contígua a Brigadeiro Luiz Antônio. Então, a gente ficava um ano inteiro estudando uma música, às vezes duas, depois a cada audição, a cada ano, a gente ia sendo promovido. Primeiro você tocava na primeira parte da audição. À medida que você ia estudando e ia se apurando, você ia sendo promovido a tocar mais para o fim da audição, né? Junto com os alunos mais adiantados. E com essa professora eu fiz os meus 5 primeiros anos de estudo acadêmico de piano. Ela seguia o programa do Conservatório Dramático Musical de São Paulo. Era uma professora realmente queridíssima, dedicadíssima. Para você ter uma ideia, ela dava aula, começava a dar aula 8 horas da manhã e ia até 11 horas da noite. E eu, muitas vezes, era um dos últimos alunos que ela atendia num dia inteiro de trabalho. E ela estava sempre ali, diligente, olhando tudo que você estava fazendo, corrigindo, te ajudando. Eu sou muito grato à Dona Rosa. Ela faleceu no ano passado, né, no mês de maio, e tenho muito carinho por ela. E pude dar um pouco, prestar um pouco essa gratidão a ela por tudo quanto ela fez por mim, né? Ela praticamente fez a minha base para depois eu alçar os voos que estavam por vir, né? E você disse que começou aos 10 anos a estudar piano com a Dona Rosa e que seu pai, um pouco mais à frente, comprou um piano. E quando você teve o seu primeiro piano, você já estava mais ou menos com quantos anos? Foi mais ou menos uns 3 anos depois que eu comecei a estudar. Então, com Mais 13 ou menos com anos, 13 anos. 13 anos já com o É que eu instrumento tive o em meu piano, casa. então. E com a Dona Rosa, você estudou até com qual idade? Até por volta de 15 anos. E depois E desses 15 depois eu anos... fui para o conservatório. Certo. E no conservatório, qual foi o conservatório que foi, Marco? Conservatório Musical Marcelo Tupinambá. Que Opa, também não existe mais hoje, ficava na Vergueiro, e quantos perto da anos Ana Rosa. de conservatório? Aí no conservatório eu concluí o curso de piano regular, né, que eram 9 anos de curso. Quando eu entrei no conservatório, eu já estava no equivalente ao 7º ano de piano. Eu comecei o 7º ano de piano no conservatório. Então foi bem interessante, né, que você vê, no tempo que eu estava estudando com professora particular, foi por volta de 4 a 5 anos. De 4 a 5 anos eu fiz praticamente 7 anos de curso regular de piano. E depois tive matérias teóricas complementares e me formei. E por aí foi acontecendo outras coisas. Nesse período que você estava no conservatório, já começou a aparecer trabalhos, vamos colocar informações mais sérias, ou não? Você se empenhou mais profissionalmente no piano quando terminou essa fase do conservatório? Não tinha nenhuma conotação profissional ainda na época do conservatório. Era só estudo mesmo. Aconteceram alguns concursos de piano. Eu não participei de muitos, né? Mas era tudo ligado à graduação. Não tinha ainda uma conotação profissional. Marco, na sua trajetória, você fez trabalho dentro do Teatro Municipal. Como é que foi essa entrada no Teatro Municipal?
Conta um pouquinho sobre essa parte de passar de estudante para alguém que faz parte do elenco do Teatro Municipal. Só se alentando que depois da minha graduação de piano, aí eu entrei na Universidade de São Paulo, né? E aí eu fiz um curso lá de licenciatura em Educação Artística, onde eu continuei os estudos de piano e estudei uma série de outras matérias teóricas e me dediquei muito ao trabalho coral também, né? Tinha coros bem interessantes na ECA, no Departamento de Música, e eu tive a oportunidade de não só trabalhar nesses coros, mas montar coros no campus da USP, né? E aí, respondendo a sua pergunta do Teatro Municipal. O Teatro Municipal é uma coisa bem interessante, né? Quando eu acompanhei cantores profissionalmente pela primeira vez, foi numa apresentação no Sesc Ribeirão Preto. Essa apresentação, ela era dirigida pelo diretor de cena do Teatro Municipal, que se chamava Emerson Ekman. Então, o Emerson que coordenava o programa, escolhia o repertório junto aos cantores, e aí quando chegou a mim, como pianista acompanhador, já veio aquele repertório pronto. Aí acompanhei os cantores, fizemos essa apresentação. A apresentação foi muito bem sucedida, foi muito interessante, né? O Emerson gostou muito do meu trabalho e imediatamente ele me convidou para trabalhar no Teatro Municipal de São Paulo, como pianista preparador das óperas e em algumas séries gratuitas que havia naquela época, dentre as quais a principal eram as Vesperais Líricas. Em geral, eram feitas óperas, trechos de óperas selecionadas, e participavam os cantores principais de cada ópera, né? Então, isso aconteceu em 1989. E pelos próximos 20 anos, né, por volta de 2009, né, seria, eu atuei no Teatro Municipal. Foi uma temporada fantástica em que eu acompanhei cantores muito importantes no cenário atual do canto lírico pela primeira vez, né? E acompanho cantores até hoje. A experiência realmente foi inestimável. E dessa época que você esteve no teatro, gostaria de relembrar algum trabalho especial que você fez, pontuar alguma coisa que foi assim mais marcante? Eu acho que estar no Teatro Municipal já foi marcante em si, né? Porque você imagina você passar por um templo da música erudita em São Paulo, onde passaram tantos artistas importantes. Então, a cada vez que eu me apresentava, por exemplo, no palco do teatro, porque a gente se apresentava também na escadaria do saguão do teatro, em vários lugares, mas quando a gente fazia algum trabalho no palco, eu me sentia realmente muito honrado, sabe? Porque eu pensei, puxa vida, quantos artistas fantásticos passaram por aqui e agora estou passando eu aqui, né? E deixando o meu recado, deixando a minha marquinha. Marco, voltando um pouco na sua cronologia, você teve um tio que participou do Demônios da Garoa, que foi o Arthur Bernardo. Conta um pouquinho sobre o Arthur, conta um pouquinho como ele lhe influenciou na música. Arthur Bernardo é uma criatura fantástica, a qual eu devo o meu início de carreira profissional. Eu comecei os meus primeiros trabalhos de cunho profissional com esse tio, né? E eu não era pianista nesse caso, assim, eu tocava um instrumentinho chamado escaleta, que é um teclado, né? Que você assopra, sai som de acordeon, de gaita, né? Um som bem fininho. Meu tio adorava esse instrumento. Ele tocava violão, era um exímio violonista acompanhador, um dos maiores do Brasil. E ele me acompanhava em músicas
todos os gêneros musicais, né? E, detalhe, a gente tocava numa cantina da Bela Vista, chamada Cantina Capuano. Então, inclusive, a gente acompanhava os clientes que queriam cantar, era muito divertido, e esse meu tio me deu muitos toques, me deu muitas dicas fantásticas, e toda a vivência de tocar músicas de ouvido, músicas que eu conhecia muitas vezes já, a gente tocava na hora. Quando aparecia um cantor, a gente tocava no tom daquele cantor, aquele cantor às vezes atravessava ritmo, a gente corria atrás dele. Era muito divertido. E nos intervalos, né, dos nossos serões lá, eu fazia perguntas para o meu tio a respeito da carreira musical. Meu tio já estava se retirando, né? Já tinha se retirado, já estava há muito tempo fora do contexto do conjunto, do qual ele foi fundador. Mas as histórias estavam todas ali, né? E eu, apesar de ser muito novo e estar abrindo a minha consciência para isso, eu pude aproveitar desse convívio com ele, né? Foi realmente inestimável a passagem dele pela minha vida, pela minha carreira. Estava começando, né? Ô, Marco, você chegou a participar nesses períodos que você estava estudando, fazendo a transição para o teatro, participando de alguns eventos com o seu tio. Você chegou a participar da Rádio Cultura. Quando foi isso? Não, a Rádio Cultura, no ano de 1991, eu apresentei um programa que se chamava Contando o Choro. Eu apresentei as 13 primeiras edições desse programa. E foi um período muito interessante, né? Período em que eu comecei a levar a sério a questão da pesquisa musical, no caso, a pesquisa do choro, que é uma linguagem da minha preferência, da minha predileção. E Isso. essa experiência também de se comunicar já com o público, né, através das ondas radiofônicas, né? E esse seu trabalho de pesquisa levou a uma bolsa. E quer falar um pouquinho sobre o que é essa bolsa que você conseguiu através desse seu trabalho de pesquisa? Então, no ano seguinte, eu fui contemplado com uma bolsa da Fundação Vita para fazer um levantamento de vida e obra de 12 músicos ligados ao choro, 11 dos quais eram vivos ainda. Então, tinha músicos, por exemplo, do Rio de Janeiro, como Valdir Azevedo, que era o único falecido dessa lista. Altamiro Carrilho, Ademil de Fonseca, o Dino Sete Cordas, Orlando Silveira, Carolina Cardoso de Menezes, César Faria, aqui de São Paulo, Nabor Pires Camargo, clarinetista, Lina Pesce, pianista, Rago, violonista, Portinho, clarinetista, e Canhoto da Paraíba estava radicado em Paulista, né, uma cidade da Grande Recife, ali do lado de Olinda. Tive a oportunidade de ter um contato pessoal com todos esses músicos. No caso do Valdir Azevedo, que era falecido, eu tive contato com a viúva, né? E esse convívio foi bastante rico, em que eu pude resgatar histórias, material iconográfico, muitas vezes gravações e partituras também, que eles próprios disponibilizavam. E à parte também eu levava essa pesquisa adiante. E fiquei muito feliz porque eu pude concretizar 2 livros editados pela Irmãos Vitale, uma grande editora brasileira, né? Que é a biografia do Nabor Pires Camargo, que se chama Nabor Pires Camargo, uma biografia musical, e Valdir Azevedo, um cavaquinho na história. E ainda tem as biografias dos outros músicos também, aguardando pelo momento certo delas virem à tona, né? Opa, teremos novidades aí em breve.
Ah, sim, sempre. Marco, como foi a sua transição do erudito, voltando um pouco à questão de você ter trabalhado com óperas no Teatro Municipal, acompanhando cantoras, preparando cantoras. Como foi essa transição do erudito para o choro? Porque você já disse que o choro foi algo natural para você, né? Trabalhar com o choro. Mas como foi essa transição? Na verdade, assim, não teve uma transição formal, vamos dizer assim, porque o choro já veio lá de trás. Quando eu tinha 11 anos de idade, eu toquei o meu primeiro choro, que é o Escorregando, do Ernesto Nazaré, numa dessas audições que a Dona Rosa promovia no auditório da Liga das Senhoras Católicas. O meu pai, como ele era pandeirista, ele sempre me pedia para tocar um choro. Ele dava os títulos. Quando eu aparecia, por exemplo, escorregando, ele dizia: agora tem que tocar o Apanhete Cavaquinho. Aí eu ia lá, atrás da partitura, a professora me ensinava, e o meu pai depois me acompanhava no pandeiro. E então, o choro, principalmente o choro para piano, as obras do Ernesto Nazaré, eles foram vindo juntamente com o meu estudo de piano, né? Que era de cunho erudito, né? Eu abordava métodos eruditos, depois eu fui para o conservatório, depois eu fui para a faculdade, só tocava música erudita. Mas a música popular, o choro, a valsa, o samba, que é música de choro como um todo, né? Ela vinha sempre acompanhando essa minha trajetória de uma maneira lúdica, né? Até que, no final dos anos 1980, realmente eu comecei a me profissionalizar seriamente, né? E aí, sim, através, na maior parte dos casos, do choro mesmo, né? Então, o choro, ele aconteceu paralelamente ao Teatro Municipal, à ópera, enfim. Veio tudo junto, né? Tudo acontecia junto. Fazia parte da inquietude inerente ao artista. Marco, por volta de 92 você já estava na Rádio Cultura. 93 veio a bolsa relacionada à sua pesquisa do choro. O que veio em seguida desses acontecimentos do rádio e da bolsa? As pesquisas, elas foram se dando ao longo dos anos, né? A bolsa, ela teve a vigência de um ano, mas eu, até hoje, ainda pesquiso aspectos inerentes a esses músicos que eu te mencionei, né? Então, a pesquisa, ela veio, tem vindo, tem acontecido, e outras coisas aconteceram também, né? Ligadas a choro, ligadas à ópera e a outras questões também. Eu comecei a reger corais. Aliás, reger corais eu regia desde 1984, né? E ao longo de muitos anos eu tinha uma relação muito grande com corais, né? Regendo e arranjando também, fazendo arranjos para esses grupos e outros grupos que não eram meus, né? Nesse período em que você fazia, continuava o seu trabalho de pesquisa, o seu trabalho de arranjador, você teve contato já com o canhotinho ou não? Isso veio só depois, mais tarde? Eu conheci o Canhotinho por volta de 1988, né? Então, é bem no começo mesmo da minha carreira musical, né? Inclusive, o fato de ter contato com as composições dele, de transcrever para o piano, né? Eu divulguei muito as músicas dele em concertos memoráveis e tal, né? A partir dessa época, né? 1988. De todas as suas influências e trabalhos, Marco, acabou resultando em CDs. Qual foi o primeiro CD que você gravou? Bom, o primeiríssimo CD que eu gravei foi o CD Carinhoso, que é uma coletânea de choros importantes
Eu gravei esse disco pela gravadora Paradox. E eu, na verdade, eu fui mais um diretor musical desse CD, que trouxe músicos incríveis, né? Como o próprio Canhotinho, Isaías e seus Chorões, Omar Izar e tantos outros músicos. E então, antes de eu gravar os meus discos solo, eu gravei alguns discos como diretor musical, né? O meu primeiríssimo disco solo foi justamente Homenagem a Canhotinho, em que eu transcrevi para o piano músicas do Roberto Barbosa Canhotinho. E essas partituras, essas transcrições, elas foram editadas num álbum pela Irmãos Vitali também. Deixando disponível para quem se interessasse uma maneira peculiar de se tocar o choro, né? Numa época que não tinha muito material, não tinha muito repertório como tem hoje disponível, né? De maneiras de você tocar o choro, enfim, estilos, técnicas, né? Digamos assim, o beabá para você fazer o choro, né? E, ô Marco, depois desse CD em homenagem ao Canhotinho, isso foi por volta de 2000, ano 2000, surgiu um segundo CD, 2002, se eu não estou enganado. Como foi fazer esse trabalho em 2002 com esse outro CD? Porque... Você se refere ao CD Encores, né? Isso, exato. Porque esse CD, ele remonta mais a sua história da música erudita. Conta um pouquinho como é que foi trabalhar com esse CD. Apesar de eu trabalhar profissionalmente mais com música popular, a música erudita, a base erudita, nunca me deixou, né? E eu fui formando um repertório de piano solo bastante peculiar. No caso específico desse CD, de peças extra-programa. Aquelas peças que os pianistas tocam de bis, né? Depois que termina o concerto, o pianista toca uma peça curta para encerrar o concerto. Eu tinha feito uma coleção dessas peças que vinha desde o barroco alemão até o impressionismo francês, peças que eu adoro, né? Elas estão presentes sempre na minha vida. E tive a oportunidade de gravar esse disco num piano fantástico, na Universidade do Vale do Paraíba, em São José dos Campos. Lá tem um piano maravilhoso, piano Steinway de concerto. Fantástico. Eu tive a oportunidade de passar um dia inteiro nesse teatro da Univap, junto a esse instrumento maravilhoso, juntamente com meu amigo Wagner Amorosino, sempre presente na minha carreira, me apoiando, e ele gravou esse e outros discos meus, né? Mas esse Encores eu tenho um carinho especial por ele, porque realmente ele tem um repertório muito interessante de músicas extra-programa, bastante leves, músicas que você ouve e você até relaxa, porque elas remontam a um som do piano mais suave, mais delicado. Não é nada assim para você demonstrar técnica, não, é para você demonstrar sonoridade do instrumento. Então eu tenho muito orgulho desse CD. Falando de CDs, isso foi 2002, o próximo CD foi em 2007. Nesse meio tempo, houve a preparação para o próximo CD, mas você fez alguma coisa que você queira pontuar de trabalhos diferenciados? Ou não, você já começou na parte de elaboração do próximo CD? Não, eu nunca parei de fazer coisas múltiplas na música, né? Os CDs, eles foram uma mera decorrência de repertórios que eu fui formando e que me agradavam pessoalmente, né? Então, no caso desse CD, O Cancionista, já era um CD totalmente diferente dos demais, em que eu canto e me acompanho ao piano em canções em várias línguas, né? Do repertório dos grandes cancionistas do mundo todo, né? Então,
tem músicas brasileiras, do folclore brasileiro, tem músicas italianas, músicas francesas, tem uma música alemã lindíssima, músicas no idioma espanhol, inglês, e, claro, terminando com Demônios da Garoa, Adoniran Barbosa com um pupurri, né? Porque, além de tudo também, né, para me divertir eu cantava, né? Canto, né? Começou assim, com uma diversão em família, entre amigos, e com isso também eu fiz um repertório de canto bastante específico, que eu tenho muito orgulho de ter editado. E fica a dica, é um CD lindo. Vou deixar as descrições para quem quiser conhecê-lo melhor, não só este, mas os outros também. É só dar uma olhadinha aí nas descrições do vídeo. O Marco, em seguida veio a homenagem ao Radamés. Isso se deu em qual ano? Esse disco foi lançado em 2013. Foi gravado um pouco antes, né? E lançado pela gravadora CPC UME. Um álbum do qual eu tenho muito orgulho, um álbum duplo que tem a integral dos choros para piano do Radamés Inhatali. E o Radamés Inhatali é uma das minhas influências musicais, né? Que o Radamés, ele era esse músico inquieto que eu sou também, né? Radamés foi um excelente pianista, que era para ter sido um grande pianista erudito, né? Se ele não tivesse que sobreviver quando ele saiu de Porto Alegre e se radicou no Rio de Janeiro. Era para ser um pianista concertista e se dedicar só a isso. Mas chegou lá, né? O emprego que ele esperava obter ele não se deu, e aí ele teve que sobreviver tocando, por exemplo, nas rádios, né? Arranjando para as rádios. Naquele tempo, década de 1930, a Rádio Nacional ela estava se tornando a Rede Globo de hoje, né? Vamos dizer assim. E ele teve a oportunidade de se fazer um dos maiores maestros arranjadores de todos os tempos. E assim, indo especificamente nesse trabalho dele que eu registrei, o Radamés, nas horas vagas, ele compunha música erudita e compunha música popular de grande elaboração. Produção na qual faz parte esses choros que eu gravei. Em choros que eu conhecia, muitos exemplares, ele gravou. Outros pianistas muito importantes do cenário brasileiro gravaram. Mas aí eu tive contato com a viúva do Radamés Inhatali, Nelly Inhatali, e tive acesso às partituras de muitos outros choros e valsas e peças correlatas a essa estética do choro, né? E isso tudo deu um repertório de 2 CDs que eu gravei no estúdio Companhia do Gato, um estúdio maravilhoso. O Gato, um maravilhoso técnico de som que capta o espírito de piano como pouquíssimos. E aí ofereci essa proposta para o Marcos Vinícius de Andrade, da CPC UMES. Falei, olha, eu tenho praticamente a integral aqui dos choros do Radamés Inhatali, interessa? Claro que interessa. Na hora ele comprou a ideia e fez essa ideia acontecer. E é um disco realmente lindíssimo, porque as músicas do Radamés, elas são fantásticas, elas têm uma elaboração incrível, harmônica, melódica, uma riqueza incrível, que influenciou a todas as gerações que vieram depois dele, né? Imagina, um músico nascido em Porto Alegre, mas que traz toda aquela malemolência carioca na sua produção. Então, eu tive essa oportunidade de fazer um trabalho realmente de grande importância para o cenário discográfico brasileiro e que ele serve de influência para todos os pianistas que querem beber dessa fonte, né, de hoje em diante. Então, você tem ali a produção inteira, né, com um som específico de piano, com uma concepção musical, de estética, toda uniforme ao longo dos 2 CDs. Né? Bom, esse CD do Radamés foi em 2012.
E o seu próximo trabalho em CD aconteceu em 2019, que foi o Pioneiro Chorão. O que você gostaria de nos contar desse trabalho, Marco? O Pioneiro Chorão também foi um CD que eu gravei já havia anos, nesse auditório que eu te mencionei, né? Da Univap, com esse piano, estênio e sons de concerto maravilhoso. Esse disco ele ficou gravado e ficou parado. Também, até que a Quarup se interessou por ele e viabilizou, né? O Pioneiro Chorão, ele é muito importante para mim porque ele traz uma antologia do choro, né? Toda arranjada por mim, né? Com exceção de 2 músicas, todas as músicas do CD foram arranjadas por mim. Então tem a minha assinatura ali, conquistada ao longo dos anos, me dedicando a esse gênero e buscando a minha maneira de tocar, que é o retrato do que a gente chama de pioneiro, né? Porque o pioneiro é aquela figura que aconteceu no final dos anos 1800, começo dos anos 1900, aquela figura que trabalhava nas casas de partitura, né? E pegavam uma partitura aparentemente simples para mostrar para um cliente e colocavam tanto detalhe e enriqueciam aquilo de uma maneira tal que a partitura ficava uma coisa surpreendentemente linda e com isso ele conseguia vender aquela partitura, né? Para a senhorinha, para a senhora que ia comprar para sua filhinha, estudante de piano, enfim. Então, esse jogo de cintura na hora de tocar uma música é o espírito do pianeiro, né? Daí o nome de pianeiro e chorão, que é a designação de quem toca choro, né? E então, Um disco lindíssimo, acho. vamos colocar assim que Fico muito feliz de ter gravado. Esse CD, assinatura e o toque especial de Marco Bernardo. Pode-se dizer que sim, porque ele traz, mais evidentemente, a minha escrita para piano, a minha maneira de tocar música popular, colocando todas as minhas contribuições, né? Toda a minha sensibilidade, as influências que eu tive de outros grandes músicos. Citei o Radamés Inhata, né? Por exemplo, tem Carolina Cardoso de Menezes, que era uma grande pianeira, né? Então, é legal você demonstrar que a tua assinatura ela vem de tantas outras influências, né? Até você chegar no teu jeito de encarar. Eu, por exemplo, quando gravei o Radamés Inhata, e voltando um pouco mais para trás, eu sintetizei todo o estudo formal de piano que eu tive para poder tocar aquelas encrencas do Radamés Inhata, como a gente pode dizer, o meu feeling, a minha verve de pianista popular, colocar aquele jogo de cintura, aquela manemolência. Então, por exemplo, no repertório específico do Radamés Inhata, isso é muito patente. Porque o Radamés Inhata é como se fosse um erudito popular, né? No caso desse repertório específico. Porque você toca aquilo do jeito que está escrito, né? Não precisa você colocar nada muito além do que já tem ali, né? Você respeita o texto e coloca a tua maneira, assim, lúdica de encarar esse texto. E, Marco, saindo desse CD, surgiu um outro que foi também uma homenagem ao Canhotinho. Esse CD, o próximo CD em homenagem ao Canhotinho, aconteceu em que ano? Em 2019 também. Ele foi lançado praticamente junto com o Pioneiro Chorão. Nós tivemos que esperar um pouquinho para lançar Um Chorinho com Amor, né? Porque a gente estava trabalhando o Pioneiro Chorão, falei, vamos dar um tempinho, vamos dar uns meses até todo mundo saber de um para tomar contato com o outro, né? Mas também foi um CD fantástico, em que eu compareço junto com o Canhotinho, nós somos os protagonistas do disco, né? Tocando juntos, cavaquinho e piano, as composições maravilhosas do Canhotinho, muitas inéditas e muitas já
conhecidas, né, estándares já do repertório do Canhotinho, que eu já tinha também divulgado no CD Homenagem a Canhotinho de 2000, e nós trabalhamos com dois músicos fantásticos, né? O baixista Renato Loyola e o baterista Edson Guilardi. Então, muitas vezes você tem a sensação de estar ouvindo um cavaquinho com um trio de piano. É uma linguagem muito rara em se tratando de discos de cavaquinho, por exemplo. Porque o cavaquinho, geralmente, ele vem muito acompanhado por conjunto regional, por cordas, né? E dessa vez, eu, enquanto pianista, trouxe um trio junto comigo. O Canhotinho, no começo, achou uma coisa tão diferente, assim, mas depois ele se acostumou e ficou encantado pelo resultado dos arranjos que eu fiz para aquele grupo, né? E um disco que a gente tem muito orgulho, muito prazer de ter feito, porque é lindo, tem composições lindíssimas. O Canhotinho é um grande compositor nessa tradição do Valdir Azevedo, né? Ele compõe choro de uma maneira muito simples, sabe? É impossível você não gostar do melodismo do Canhotinho, porque ele vem direto ao teu coração. Eu gostaria que você pontuasse, ô Marco, um pouco mais, se aprofundasse um pouco mais na tua relação pessoal e profissional com o Canhotinho. Porque, como você já disse, isso já vem de muitos anos, desde da década de 80, final da década de 80, até os dias atuais. E eu gostaria muito que você desse uma aprofundada um pouco melhor no assunto, quem é o Canhotinho para você? A minha relação com o Canhotinho, pessoal, de amizade, parceria musical, realmente é uma das coisas que mais fazem parte da minha vida, que mais me comovem, né? Porque o Canhotinho é uma pessoa que está presente na minha profissão, na minha vida artística, desde o começo dos meus anos enquanto profissional, né? Eu conheci o Canhotinho através do meu tio, né? E logo que conheci o Canhotinho, ele me apresentou as composições, eu comecei a transcrever, né? Apresentei essas transcrições em público, né? E a questão vocal também foi muito importante, porque logo nos primeiros anos a gente teve a oportunidade de integrar um grupo que ele idealizou juntamente com mais um ex-integrante dos Demônios da Garoa, o Cláudio Rosa, né? Chamava-se Caras e Coroas. E os caras eram os novos e os coroas os mais velhos. E nós fizemos realmente assim uma parceria incrível. Fizemos um grupo nos moldes dos Demônios da Garoa, com aquele som, aquele timbre dos Demônios da Garoa, né? Porque era muito incrível, né? Quando juntava a voz do Cláudio Rosa com a voz do Canhotinho, já trazia aquele timbre dos Demônios da Garoa, né? Eu fazia o mesmo timbre que o meu tio fazia no conjunto. Eu era a terceira voz, então eu fazia a voz grave, que nem meu tio fazia. Então foi uma oportunidade de resgatar um pouco também esse papel musical do meu tio, que era um grande vocalista, né? E chegamos a fazer algumas gravações informais, não chegamos a publicar essas gravações. Mas não faltaram muitos anos para que o Canhotinho voltasse para os Demônios da Garoa e me convidou para integrar junto com ele os Demônios da Garoa, isso em 1999. E foi uma temporada curta, mas muito gratificante, em que eu tive a oportunidade de conviver com outro fundador dos Demônios da Garoa, que foi o Antônio Gomes Neto, Toninho, que a gente conhece carinhosamente por Butina, né? Cheguei a conhecer o Arnaldo Rosa. Arnaldo Rosa, ele já não estava no conjunto, já estava com problemas de saúde, se desligou do conjunto. Mas muitas vezes nós fomos ensaiar em casa dele,
e ele continuava com aquela verve, aquele espírito, aquele humor fantástico, né? E nós tivemos a oportunidade de fazer um CD juntos, né? Nessa temporada que eu tive lá, chamado Mais Demônios que Nunca, gravado pela Trama, né? Um repertório só de Adoniran Barbosa, né? E, então, nesse disco, o Arnaldo participou, fazendo crooner de algumas das músicas, e eu tô lá, colaborei com os arranjos, né? Inclusive ao teclado. Porque uma característica interessante da minha inserção nos Demônios da Garoa é que eu não sou músico de cordas, né? Cordas percutidas, né? Não são as cordas dedilhadas, né? Então eu precisei imitar violão com um teclado, né? Adquiri um teclado para esse propósito e eu fazia todas aquelas introduções clássicas das músicas dos Demônios da Garoa, do Adoniran Barbosa, ao teclado. É bem interessante. O resultado saía interessante, porque hoje em dia os teclados, né? Bom, estou falando hoje em dia, mas aquela época já não é mais hoje em dia, já fazem mais de 20 anos, né? Teclados, eles têm muitos recursos hoje, né? Sampleiam sons, então a gente é capaz de reproduzir o som quase fidedigno de um violão, né? Então, eu tive essa possibilidade, sabe, de entrar no conjunto, apesar de eu ser um pianista, um tecladista, mas sem sair do estilo, do espírito do conjunto. E foi uma temporada fantástica, foram shows memoráveis, shows para milhares de pessoas, muitas vezes, em que a gente perdia o olhar, né, no horizonte. Aí eu pensava assim, nossa, tanta gente, o que eu vou fazer? Vou olhar para quem? Tá, vou olhar para uma pessoa lá no fundo, no fundo da multidão. E depois eu saí, porque eu tinha muitas atribuições profissionais, eu regia muitos coros, eu lecionava, tinha muitos alunos, tinha muitos trabalhos, então eu não dei conta de continuar nos Demônios da Garoa. Mas a minha relação com o Canhotinho, ela nunca arrefeceu, né? Tanto que, você vê, depois de muitos anos de Demônios da Garoa, praticamente 20 anos que a gente conviveu bastante juntos lá, a gente gravou esse disco fantástico, Um Chorinho com Amor, com músicas inéditas dele, muitas vezes, né? E estamos aí junto, hoje em dia, né? Digamos assim, comemorando essa parceria, né? De praticamente 30 anos, né? Eu quis... Uma amizade incrível. Pode falar. Uma amizade incrível, porque o ser humano que o Canhotinho não se encontra. Ele é uma criatura realmente fantástica, doce, incrível. Um querido amigo. Eu quis deixar registrado em suas palavras o que o Canhotinho representa, porque essa semana eu conversei com ele por telefone e ele usou de palavras muito carinhosas para descrever o quão você é profissional, a sua pessoa em si, e eu senti que ele tem também um carinho muito grande. Vocês, afinal, já se conhecem há décadas, né? Ele te conheceu basicamente a criança, né, Marco? E uma dessas coisas que eu guardo com muito carinho na memória foi ter participado da produção Cultura no Choro, com você e o Canhotinho, né? Inclusive sobre o CD que nós acabamos de falar. E foi uma Sim. coisa, um momento assim, que quem observa os dois juntos percebe a sincronia musical, o profissionalismo, o cuidado que um tem com o outro. Enfim, é uma coisa assim, eu acho que é é um conjunto que só vem com a vivência que vocês tiveram. E é uma coisa assim, de fato, muito bonita que eu pude presenciar pessoalmente, ali nos bastidores da produção com vocês. E eu, Marco, saindo de uma pessoa maravilhosa que é o Canhotinho para ir para uma outra, como foi trabalhar com o Fábio Caramuru no projeto Dois Pianos? O Fábio,
eu tive a oportunidade de participar de muitos projetos interessantíssimos que ele promoveu, né? Uma série chamada Divas, em que reuníamos uma cantora lírica com uma cantora popular. Então, tinha Maria Alcina junto com Regina Helena Mesquita, a Vânia Basso junto com Magda Parrino. Houve um projeto chamado Atlântida Cinematográfica, em que eu formei uma pequena orquestra e escrevi os arranjos de músicas pertencentes aos filmes da Atlântida, né? Também com a Maria Alcina e a Vânia Bastos participando, em um elenco de 9 músicos, uma pequena orquestra. Então, eu tive essas oportunidades valiosas com o Fábio Caramuru, e a um certo ponto eu dei uma ideia para ele, como ele é um pianista de nomeada, e perguntei a ele se ele não gostaria de fazer um duo de pianos, tocando os clássicos da música popular brasileira, arranjados e vertidos para 2 pianos. Ele gostou muito da ideia, e desde 2011 nós estamos juntos, já fizemos inúmeros concertos, fizemos uma turnê por capitais brasileiras pelos Correios, e fizemos cerca de 7 ou 8 apresentações na Sala São Paulo, nas matinais musicais. Realmente um parceiro muito querido. E a gente também faz música se divertindo, né? Porque a música nunca é a mesma, né? A cada vez que você faz, ela vem de uma maneira diferente. Por mais que você tenha uma bula, que é a partitura, né? Mas o estado de espírito do momento é que vai determinar o caráter com que a música vai sair naquele momento. Então, a gente tem se divertido bastante com esse duo. Ainda não temos uma gravação formal, mas está nos planos de que ela aconteça em muito breve. E vamos em frente aí, né, para as próximas realizações juntos. Uma coisa que eu não posso deixar de contar é que uma das suas participações do Cultura no Choro, você está brincando com a plateia. Para quem não lhe conhece, eu digo, é uma pessoa muito comunicativa com todos, e eu acho que é isso que iria brilhanta tanto enquanto você está se apresentando. Você, no meio da apresentação, você disse, olha só, na brincadeira ali, né? Olha, pessoal, eu vou apresentar na Sala São Paulo, lá é diferente, né? Lá é sério, né? Lá eu não posso ficar conversando com as pessoas e tudo mais. Eu lembro muito, isso nunca me sai da cabeça. Né? Exato. Toda vez que eu penso em você, a primeira coisa que me veio na cabeça é você falando isso. Por quê? Porque eu fui na apresentação que você estava falando da Sala São Paulo. Se eu não estou enganado, na segunda, terceira música, você já começou a conversar com o pessoal da primeira fila. Isso é uma coisa que eu também guardo com muito... Ou seja, não tem jeito, né? E é uma coisa que eu guardo com muito carinho, né? Porque diz muito como você é, né? Essa pessoa espontânea com todo mundo, incluindo nos lugares que não pode ser tão espontâneo, né, Marco? Ou pode também, né? Eu é que estava sacralizando demais a Sala São Paulo até então, né? Ô, Marco, estamos finalizando a nossa conversa, mas antes eu quero fazer uma pergunta assim de curiosidade pessoal. Para quem não conhece São Paulo, não sabe o que é a Sala São Paulo, o que a Sala São Paulo representa no universo da música no mundo. É uma das melhores casas de música que nós temos, é um lugar fabuloso. Eu acho, eu posso estar falando besteira, mas eu acho que é o único lugar que ajusta o teto independentemente para dar a acústica correta nas diversas apresentações que são feitas. Marco, o que é pisar no palco da Sala São Paulo? Como pisar no palco do Teatro Municipal de São Paulo, Teatro Municipal do Rio de Janeiro. Esses templos da música no Brasil, né? Por onde passaram grandes músicos. E aí, quando você vê que você está ali naquele momento,
levando a sua música para as pessoas, naqueles lugares, naqueles espaços, realmente é uma sensação indescritível, né? Dá um prazer enorme. A gente não se cabe de orgulho, de satisfação. Imagino, imagino. Nós, meros ouvintes, que já participamos ouvindo, já é diferente. Imagino para vocês, deve ser o momento de consolidação de carreira, ou não, Marco? É verdade, é um momento de justificação da carreira, né? Foram muitas horas de estudos, dedicação, investimento. Você deixa muitas vezes aspectos da sua vida de lado para se dedicar à música. E a música é um verdadeiro sacerdócio, né? A música não aceita desaforo, não. Você, quando, por exemplo, vai ser um pianista erudito, que seja, ou um pianista híbrido, que toque esses dois gêneros principais e outros mais. É Marco, muita dedicação. Então, quando você chega a um ponto da sua vida e você está levando o seu trabalho nesses palcos fantásticos, você está registrando o seu trabalho em gravações, em livros, aí justifica, né? Tanto sacrifício que você fez, um sacrifício gostoso, não tenha dúvida, né? E diz, puxa, valeu a pena, né? Valeu a pena ter feito tudo que foi feito. Chegar até aqui, né? Marco, para jovens pianistas e para aqueles que desejam aprender a tocar piano ou qualquer outro instrumento, o que você gostaria de falar para essas pessoas? Estudem, se dediquem, pesquisem, procurem ouvir música, ouvir os grandes representantes do instrumento. Hoje em dia é tão fácil ouvir música, acho que nunca foi tão fácil, apesar das dificuldades que a gente tem, de tanta música de não tão boa qualidade, estar disputando lugar com música de boa qualidade, roubando espaço, mas a gente tem o YouTube, a gente tem as plataformas digitais, que com uma assinatura irrisória, você tem uma discografia imensa à sua disposição. Então, aproveita o YouTube, aproveita as plataformas, pesquisa, vai no Google, dá um Google, você ouve falar Ernesto Nazaré, quem foi? Chiquinha Gonzaga, Zequinha de Abreu, Radamés Inátali, Valdir Azevedo, Jacó do Bandolim. Vamos lá, começa tudo dando um Google, né? E a partir de que você começa a pesquisar, vai aparecer tanta coisa disponibilizada nas plataformas digitais, na internet, que a internet tem muita coisa boa. Basta você saber buscar, você ir atrás. Perfeito. Enfim, novos projetos. O que temos pela frente, Marco? Bom, nesse contexto que a gente está enfrentando, eu acho que o primeiro grande projeto é sobreviver, né? Então a gente está aí se cuidando, cuidando dos que a gente ama, e ao mesmo tempo, sabe, voltando um pouco para nós mesmos, né? E vendo tudo que a gente tem, né, de material, e ideias não faltam, né? Realmente há muitas ideias para próximos shows, para próximas gravações. E agora a gente vai ver como é que vai ficar tudo isso, porque a questão da socialização, a música, ela depende dessa coisa de aglomeração um pouquinho, a música enquanto apresentação em público, né? A gente tem buscado formas paralelas, não é fácil, não é simples, não se compara a você estar num grande palco se apresentando, né? Hoje em dia, por exemplo, a gente teve a oportunidade, estávamos falando do Brasil em Dois Pianos, fizemos o último recital nosso na Sala São Paulo, no dia 15 de novembro, já em plena pandemia, com todos os protocolos de segurança, as pessoas sentando afastadas umas das outras,
a gente tocando de máscara, a sensação que é difícil de você descrever, né? Você tocar com a máscara na sua cara ali, sem a pessoa olhar para a tua expressão, né? E tudo mais. Então, está sendo um período assim de muita adaptação, mas eu espero que a gente saia dessa situação toda em muito breve e fortalecidos, para que a gente possa trazer à tona tanta coisa boa que a gente tem, né? Marco, eu lhe agradeço muito a sua participação. Foi maravilhoso estar conversando contigo novamente. Espero estar fazendo trabalhos novos com você. Já disse, já. O que você for fazer de novo, me inclua, nem que for para eu fazer cafezinho para vocês. Mas me chame. Legal. Não precisa ser cafezinho, basta você estar junto conosco, né? Muito obrigado pela sua participação e ficamos por aqui. Para todos que acompanharam até agora, um forte abraço e até a próxima.